Bem-vinda e bem-vindo à jornada do psicoterapeuta. O meu nome é Diego Falco, eu sou psicólogo especialista em terapia cognitivo-comportamental e atendo nesse consultório há mais de 5 anos. A minha intenção com a jornada do psicoterapeuta é te ajudar com os primeiros passos para atender os seus pacientes na terapia com mais confiança e conseguir também mais pacientes. A intenção no vídeo de hoje é fazer você adquirir confiança para atender os primeiros pacientes que você conseguiu usando as estratégias que eu ensinei no vídeo anterior, na aula anterior dessa jornada. Se você ainda não assistiu o vídeo anterior, eu recomendo que você pause esse vídeo agora e vai lá assistir, porque lá eu ensinei onde você pode procurar parcerias para você começar já a sua captação de clientes, onde você pode promover palestras e como isso pode te ajudar a conseguir clientes. E falei também sobre a importância de ter uma presença digital, ao mesmo tempo como você pode fazer as suas consultas online de maneira mais rápida aí. Eu te dei também um bônus que vai te ajudar a controlar um pouquinho as suas consultas, as suas receitas, os seus gastos e tudo mais. Queria agradecer a participação de todo mundo nos comentários. Foi bem legal ver a participação de todos e eu fiz o possível para responder todo mundo. Assim como eu faço no meu canal e no Instagram, se você olhar lá, eu respondo todo mundo. Bom, de qualquer maneira, enfim, eu fiz o possível para responder todo mundo nos comentários da aula passada e eu peço desculpa se não conseguir responder o seu comentário. Eu espero conseguir responder a sua dúvida com essa aula e também com a próxima aula. Quero parabenizar também todo mundo que pulou de cabeça no desafio, já marcou a sua palestra ou fechou alguma parceria. Com certeza, nos dias de hoje, pelo que nós estamos vivendo, há inúmeras oportunidades. Então, meus parabéns. Vocês são executoras de verdade e não vão ficar sonhando com a agenda cheia, não. Muito antes do que vocês imaginam, vocês terão resultados, com certeza, tá? Isso é só você fazer e ter a consistência. Importante falar que psicólogo não precisa ser aquela pessoa que faz as coisas por caridade, como muitos pensam. Fazer com amor, sim, mas não por amor. São coisas diferentes. Amor, infelizmente, não paga os nossos aperfeiçoamentos, nossos estudos, melhorias profissionais que nos permitem ajudar ainda mais os nossos pacientes. Por isso, não há nada de errado em querer pacientes e querer um reconhecimento por isso. Claro que no início nós teremos menos retorno sobre o nosso investimento de tempo, mas se você seguir tranquila, com constância, com consistência, com investimento de tempo no lugar e do jeito certo, você vai conseguir aumentar o valor do seu tempo. Quem ainda não começou e não foi em busca de parcerias ou de palestras, eu sugiro que você comece o mais rápido possível. Sejam quais forem as desculpas que você deu para não entrar no desafio, sabe que elas só estão impedindo, te empacando basicamente, né? Impedindo você de alcançar os resultados que você deseja. E se você não eliminar essas desculpas, esses pensamentos disfuncionais da sua vida, você vai acabar se tornando uma sonhadora. Você vai acabar trabalhando em algo, se isso já não acontece, né, com algo que você não gostaria e ficar só sonhando em ser psicólogo ou psicóloga. A jornada de qualquer psicoterapeuta não é um caminho fácil, mas eu tô aqui para tentar ajudar você com o que eu puder, passando aí para você todo o conhecimento que eu adquiri durante esses 5 anos de trabalho. Mas mesmo que são apenas 5 anos de trabalho, eu tive um enorme retorno de reconhecimento profissional e também retorno na minha clínica. Eu quero te ajudar a evitar os buracos que eu evitei e os buracos também que eu caí, para você aproveitar o máximo do seu esforço e agilizar o seu processo. Nas minhas redes sociais você encontra muito conteúdo sobre terapia cognitiva que pode te ajudar nos seus atendimentos e isso já está lá acessível para todo mundo. Se você está aqui participando da jornada do psicoterapeuta, você já está à frente de muita gente. Você está na frente por demonstrar interesse em se tornar um terapeuta e ajudar os outros com toda a sua capacidade. Os executores de verdade já subiram um degrau acima e aceitaram o desafio de procurar parcerias e palestras, que é o desafio que eu lancei no vídeo passado. Existe um degrau mais além que você pode subir para ser uma psicoterapeuta realizada, mas eu vou falar sobre ele mais à frente. Agora, eu quero te mostrar como você pode atender o seu paciente logo na primeira sessão. Isso vai te deixar um pouco mais confiante na hora de você começar o processo. Na maioria das abordagens de psicoterapia,
pelo menos das que eu tive, né, durante a minha graduação, não há um guia, de certo modo, para a gente realizar a nossa primeira sessão. Em psicanálise, novamente, pelo menos como eu aprendi em meu estágio clínico, a única pergunta que a gente fazia era do que trazia o paciente ali na terapia. Sem a possibilidade de realizar intervenções ou perguntas pontuais, não podia, por exemplo, guiar o paciente no que eu realmente precisava, né, na informação que eu precisava. Não explicava também como seria o funcionamento da terapia e às vezes deixando aí o paciente sem saber necessariamente como eu, profissional, posso ajudá-lo e sem saber também as suas expectativas com a terapia para tentar igualar as coisas. Tudo isso me deixava muito confuso e muito inseguro com o que fazer com o paciente, tanto na primeira sessão como nas próximas sessões, e como também ajudá-lo a resolver os seus problemas. Se você teve uma experiência diferente, deixa nos comentários aqui da aula para eu conhecer as diferenças entre as faculdades de psicologia e também os professores. Como eu passei por isso durante o meu estágio e também durante meus primeiros atendimentos depois de formado, antes de conhecer a terapia cognitivo-comportamental, claro, né? Porque daí é aqui que eu vou te explicar. Eu sei que essa insegurança é algo que traz uma angústia significativa e só aumenta aquela famosa síndrome do impostor que muitos de nós temos. Se você não conhece, essa síndrome consiste de pensamentos que você está enganando os seus pacientes, os seus clientes, pois você talvez aí não seja um profissional preparado para aquilo, pelo menos na sua cabeça, tá? Você acha isso. Depois que eu conheci então a TCC, eu desenvolvi uma maneira muito mais simples e tranquila de realizar a primeira sessão com os meus pacientes. Essa maneira é extremamente simples, como eu já falei, e nos ajuda a realizar o que precisamos para uma maior confiança e sem pressão. Basicamente, as 3 coisas que você precisa realizar na primeira sessão são saber a queixa do paciente, explicar como você trabalha, como é a sua terapia, sua psicoterapia, né, sua linha, e investigar as expectativas do tratamento. Você pode estar até achando isso meio óbvio, mas infelizmente não é o que a maioria dos profissionais fazem. O que não falta, por exemplo, são pacientes que não sabem a linha de terapia que eles estão submetidos e nem quais são os métodos utilizados pelo psicoterapeuta. Isso é de extrema importância se nós queremos que o paciente tenha uma melhora duradoura e crie também uma melhor relação terapêutica. Na queixa do paciente, você precisa saber o que é que está incomodando ele, o que levou ele até ali, se é algo que vem acontecendo às vezes há um tempo já, se sempre foi assim, se aconteceu um evento traumático recentemente que causou o seu problema e também se ele está na terapia por vontade própria ou não. Então a gente vai investigar, caso o paciente não traga, por exemplo, espontaneamente, como o seu problema está afetando a sua vida de uma maneira negativa. É bacana tentar buscar uma situação típica que está acontecendo que reflete bem o seu problema. Ele pode, por exemplo, falar que a sua ansiedade elevada está fazendo ele evitar apresentações no trabalho, que sua depressão está impedindo ele de ir na academia, que sua raiva está fazendo ele, por exemplo, responder de uma maneira explosiva para a esposa. Então, tem diversas possibilidades aí. Com todas essas informações, nós verificamos se não há mais nada, mais nenhuma queixa que o paciente possa ter e partimos então para explicar como é o nosso trabalho. Gosto de falar que trabalho com a terapia cognitivo-comportamental e que no tratamento nós nos baseamos no modelo cognitivo. Esse modelo nos ajuda a entender o funcionamento das pessoas e saber como nós podemos ajudá-las. A seguir, você pode conferir um vídeo de uma dramatização de eu explicando esse modelo cognitivo em uma primeira sessão. Basicamente, o modelo cognitivo, se você não lembra, tá? É a situação, um evento que gera um pensamento automático, uma interpretação daquele evento que gera então reações, uma reação comportamental, emocional e fisiológica. Mas então, confira o vídeo de eu explicando, fazendo a psicoeducação desse modelo para um paciente. Bom, eu vou explicar agora para você então como que a gente da terapia cognitivo-comportamental enxerga, né, o ser humano, o indivíduo, e como que a gente trabalha, tudo bem? Tá bom. Tá, então assim, você acha que todo mundo que passa pelas mesmas situações reagem da mesma maneira? Não, acho que não. Certo, então, por exemplo, se você estivesse andando na rua e visse um amigo antigo, que você, da sua infância e tal, e você levantasse a mão para cumprimentar ele, só que ele olhasse para você, abaixasse a cabeça e passasse reto, não te cumprimentasse, como que você se sentiria? Mal. Você ficaria Muito mal. Mal como? Que emoção você sentiria? Talvez chateada, decepcionada.
Triste. pensando coisas tristes. Certo. E se você tivesse essa emoção, o que você teria pensado nessa hora? Nossa, que babaca, não me cumprimentou. Nossa, será que fiz alguma coisa pra ele? Certo. Ou até poderia pensar, nossa, que horror, será que ele não me viu? Mas primeiro eu pensaria, nossa, se você disse que ele olhou pra mim, eu pensaria, nossa, aconteceu alguma coisa. Certo. E ficaria preocupada com isso. Então você pensaria, será que eu fiz alguma coisa? Deve ter acontecido alguma coisa, provavelmente ficaria mais triste. Isso, E se você às vezes pensasse então, nossa, será que aconteceu alguma coisa? Poderia também então ficar um pouco preocupada também. Isso. Certo. E se você ao invés disso, de pensar essas coisas, pensasse, nossa, realmente como você falou inicialmente, nossa, que babaca, que falta de respeito, onde já se viu não cumprimentar, quem ele acha que ele é? Se você pensasse isso, que emoção você acha que você teria? Decepção com ele. Você ficaria decepcionada com ele? Indignada, decepcionada, brava. Brava. Isso. Então assim, se você pensasse, nossa, que falta de respeito, provavelmente você teria uma emoção mais relacionada com raiva. Certo. Certo? E se você, ao invés de tudo isso, pensasse então, nossa, será que ele não me viu? Será? Às vezes faz tanto tempo que a gente não se vê, às vezes ele não me reconheceu. Né? Que emoção você acha que você teria? Perplexidade, mas não sentiria nem raiva e nem tristeza. Ficaria curiosa, talvez? Curiosa, mas mais tranquilo, né? Sim, não sentiria sim. nenhuma emoção negativa Não. com isso. Então, isso é basicamente como a terapia cognitiva enxerga o ser humano. Você vê, é uma mesma situação, onde não importa a situação, e sim a maneira que a pessoa pensa sobre aquela situação, faz com que ela tenha emoções diferentes. Deu pra entender isso? Faz sentido? Faz. Então, basicamente, né, nós temos então as situações. Né? Nas situações, todas as situações que a gente passa, nós temos o que nós chamamos de pensamentos automáticos. Esses pensamentos automáticos são pensamentos que simplesmente aparecem na nossa cabeça, que são rápidos, que nós não temos controle sobre eles, que eles podem ser frases, por exemplo, nossa, que falta de respeito, onde já se viu, ou podem ser imagens, às vezes você imaginando aquele amigo te rejeitando, alguma coisa assim. E aí, com esses pensamentos automáticos, nós temos reações. Essas reações são uma emoção, um comportamento e ou uma resposta fisiológica, que é a resposta do nosso corpo, né? O coração bater mais forte, sudorese, coisas assim. Só que isso a gente tem para todas as situações da nossa vida. Você provavelmente, quando entrou no consultório, já deve ter tido algum pensamento automático. Né? Só que às vezes eles são tão rápidos que nós não percebemos, não identificamos eles, não temos esse costume de identificar os pensamentos automáticos. E o que nós trabalhamos na terapia cognitiva são os pensamentos automáticos que nós consideramos disfuncionais. Esses pensamentos automáticos disfuncionais causam na gente reações disfuncionais. Faz com que a gente tenha uma emoção exagerada, uma ansiedade fora de hora, exagerada comparada à situação real. Vou fazer uma apresentação na sala e você fica muito ansiosa a ponto de travar e não conseguir apresentar. Temos comportamentos disfuncionais, vamos supor, numa emoção de raiva, bater em alguém, né? É totalmente disfuncional isso para a sociedade que a gente vive. E ou uma resposta fisiológica disfuncional também, às vezes dá branco numa prova e coisas assim. Isso deu para entender? Deu. E é justamente assim então que a terapia cognitiva enxerga o ser humano. Isso daqui é o que nós chamamos do modelo cognitivo, onde temos as situações que geram pensamentos automáticos, e esses pensamentos automáticos geram então reações, que é uma emoção, um comportamento e uma resposta fisiológica. Tá. Depois de explicado então como é o modelo cognitivo, nós podemos colocar os dados que o paciente nos trouxe dentro de um modelo cognitivo para que aquilo faça mais sentido para ele. Então a gente explicou o modelo, a gente sabe qual é a queixa dele e a gente vai juntar tudo isso. Costumo falar algo como: você disse, por exemplo, que quando sua esposa te cobra, você fica com raiva. A situação poderia ser então que sua esposa te cobra. A emoção, raiva. Mas o que você pensa sobre essa situação, evento, ou acha que pensa sobre, caso às vezes ele não consiga lembrar, né, para que você tenha tido essa emoção de raiva? Com isso, eu vou montando então esse modelo cognitivo com o paciente e eu confirmo com ele se ele entendeu ou se faz sentido para ele. E normalmente faz bastante sentido. Eu acho que eu nunca tive um paciente que falou assim: nossa, nada a ver isso aí que você está falando.
Depois de ter esse modelo cognitivo montado, eu explico então como é o trabalho na prática. Eu falo basicamente que trabalharemos em cima dos pensamentos disfuncionais, ajudando o paciente a avaliar esses pensamentos, a desenvolver respostas mais funcionais para eles, aceitar esses pensamentos ou resolver problemas que se demonstrarem reais. Trabalhamos também na regulação emocional e na evitação de comportamentos de segurança que mantêm a pessoa no problema ou pioram o seu problema. Eu me certifico se o paciente entendeu tudo isso que eu estou falando para ele e se eu sentir a necessidade, dependendo do tipo de paciente que eu estou lidando, claro, né? Eu peço para que ele me explique esse modelo cognitivo só para eu ver se ele entendeu. Com essas duas partes feitas, já temos aí o que trouxe o paciente na terapia e também já mostramos a ele como nós podemos ajudá-lo. Já está tudo mais claro para ele. Na maioria dos casos, só essas duas partes já tomam aí mais da metade do tempo de uma sessão de 50 minutos. Finalizando então tudo isso, eu questiono sobre as expectativas do paciente com a terapia. Essa parte é importante para que nós possamos abaixar a sua expectativa caso ela seja muito exagerada. Por exemplo, sei lá, eu quero eliminar a ansiedade, nunca mais sentir ansiedade na vida. Ou aumentar a sua expectativa caso ela seja muito baixa, às vezes pensar que ele nunca vai melhorar. Falamos um pouco então sobre essa expectativa, trazemos dados que nos ajudem a trazer essa expectativa para a realidade, como por exemplo, explicar que a ansiedade é uma emoção básica, que ela não tem como a gente se livrar dela, né? Isso não é possível, mas nós podemos aprender a lidar melhor com ela. Ou mesmo que pareça que ele nunca vai melhorar, isso é um pensamento gerado pelo seu transtorno ou problema atual, que a psicoterapia vai ajudá-lo a lidar com esses pensamentos e atingir a melhora gradativa, como nos mais diversos estudos científicos que nós temos e nos outros casos que nós atendemos, caso a gente tiver outro caso, para às vezes comentar meio que por cima assim. Com todas essas informações, nós já podemos ter alguns dados interessantes para as metas de tratamento do paciente e até mesmo saber o que às vezes eu discutir sobre na próxima sessão. Você pode estudar sobre o transtorno ou problema específico em livros, artigos científicos, grupos de estudo ou supervisão. Você já tem bastante dado para começar esses estudos. Depois de tudo isso, acho que você já percebeu o quanto a TCC é uma abordagem simples e prática, que não busca complicar os encontros com o paciente. Na primeira sessão, ela já é bem direta e permite que os iniciantes possam começar devagar, sem tentar resolver os problemas no primeiro encontro e colocando as expectativas em xeque. A primeira sessão dessa maneira é importante para que você tenha o tempo para estudar sobre o caso e desenvolver o melhor trabalho com o seu paciente. Ela é realmente focada em encontrar soluções para os problemas do paciente. Vou até colocar aqui para vocês baixarem o material que eu utilizo na primeira sessão, que é uma folha aí que eu utilizo para trabalhar essa primeira sessão. É bom falar que em caso de emergência, urgência e afins, você pode optar por simplesmente escutar o paciente que precisa apenas às vezes de alguém ali para conversar sem algum tipo de julgamento. Se for um caso de emergência, por estar assim, às vezes com uma crise ou coisa assim, caso você não se sinta preparado para esse tipo de atendimento, você pode também encaminhar para outra pessoa ou para emergência, pelo menos num primeiro momento. Eu, particularmente, raramente atendo casos assim. Eu gosto de me preparar e ter pacientes agendados normalmente. Emergências devem ser tratadas na emergência. Eu acredito que nossa clínica não deve ser considerada um hospital. Já tive casos, por exemplo, de pacientes que chegaram às vezes antes do horário deles, dizerem que estavam com pressa e queriam aí serem atendidos antes. Eu me recuso completamente. Se você não vai colocar os limites, quem vai colocar esses limites, tá certo? Isso é algo individual, que você pode fazer como você bem entender. Eu estou apenas compartilhando aqui como eu faço. Então, emergência, urgência, pressa ou encaixe, não há possibilidade de eu fazer. Em caso de pessoas que já são pacientes, aí a história é diferente, tá certo? Você precisa definir as regras, como você define como será o seu tipo de atendimento. Voltando então à aula, a terapia cognitivo-comportamental trata então a origem do problema e a função do psicólogo é investigar essas causas do problema, ou seja, o que motivou o paciente a agir e pensar daquela maneira e os comportamentos que eles fazem, né, para continuar, que mantém aquele problema daquela maneira. Quando temos todas essas informações, através dos questionamentos socráticos, nos momentos corretos e do jeito correto, nós conseguimos ajudar o paciente a avaliar os seus pensamentos e a responder esses pensamentos disfuncionais. Algumas pessoas podem até falar
na modificação do pensamento. E é até ok elas falarem isso, tá? Não tem problema nenhum se você até mesmo falar isso. Mas na realidade nós não buscamos, por exemplo, eliminar ou modificar o pensamento. O que nós fazemos é desenvolver um novo pensamento, mais funcional, que não gere tantas reações negativas e treinar o foco do paciente nesse novo pensamento. Ele conseguir desviar o foco do pensamento disfuncional para um pensamento mais funcional. Com o tempo, nós conseguimos enfraquecer o pensamento disfuncional e ele aparece com uma menor frequência. Nós precisamos identificar então os pensamentos disfuncionais do paciente, os seus comportamentos que mantêm ele no problema, ou que às vezes pode até piorar o problema dele, que nós chamamos de comportamentos de segurança, e juntos nós pensamos em estratégias para lidar com tudo isso. Nós podemos trabalhar a reestruturação cognitiva, que envolve, que eu já comentei, que é de desenvolver novos pensamentos e fazer essa reestruturação de nossas crenças centrais disfuncionais sobre nós mesmos, sobre o mundo e o futuro. Nós podemos trabalhar a aceitação do que nós não podemos mudar em nós mesmos e no mundo, e podemos trabalhar também com a resolução de problemas, que seria basicamente resolver os problemas que nos empacam na vida, né? Resolver os problemas que empacam o paciente, mas que precisam de uma ação comportamental para serem resolvidos. Na reestruturação, nós usamos bastante o questionamento socrático e o cartão de enfrentamento. Na aceitação, nós usamos bastante a psicoeducação e o mindfulness. E na resolução de problemas, nós podemos usar ferramentas de resolução de problemas. Há ferramentas de resolução de problemas. Para exemplificar tudo isso na prática, no próximo vídeo eu vou apresentar uma conceituação cognitiva, a conceituação cognitiva, e como nós podemos utilizar ela na prática, para saber o que e como trabalhar com o nosso paciente. Enquanto você aguarda a próxima aula, tente trabalhar com seus próprios pensamentos disfuncionais sobre sua capacidade profissional e de começar os seus atendimentos clínicos ou de seguir a proposta da aula passada. Se questione o que você está fazendo ou deixando de fazer que te empaca e quais pensamentos passam na sua cabeça que gera esse seu comportamento. Se não consegue identificar um pensamento exato, qual possível pensamento poderia estar passando pela sua cabeça? Jogue uma suposição. Será que esse pensamento é que você acha que você não é capaz? Que às vezes você não sabe de nada? Ou que é muito difícil? Monte então um modelo cognitivo com seus pensamentos e comportamentos que te mantém no problema. Na próxima aula nós falaremos mais sobre isso junto com a conceituação cognitiva, porque daí a gente vai juntar, você vai montar uma conceituação cognitiva sua para você poder se ajudar também. Mas se você já quiser, você pode tentar trabalhar e desafiar esses seus pensamentos. Se pergunte então sobre a validade desses pensamentos. Você tem alguma evidência desse pensamento? Você tem alguma evidência contra esse pensamento? Se uma pessoa conhecida tivesse esse pensamento e você soubesse que aquilo atrapalha ela de alguma maneira, o que você diria para ela? Seguir com esse pensamento te ajuda ou te atrapalha na sua meta? Você perde alguma coisa? Realmente perde alguma coisa se você tentar? Responda então todas essas perguntas sobre o seu pensamento e desenvolva uma resposta maior com um compilado aí dessas respostas. Isso é o que nós chamamos de cartão de enfrentamento e pode te ajudar nesses primeiros passos. Lembrando que eu vou falar mais sobre isso na próxima aula, quando eu falar da conceituação cognitiva. E aí, gostou de como a terapia cognitivo-comportamental funciona? Você achou muito complicada ou você achou simples? Como você achou? Se você se interessou em aprender mais sobre a TCC, eu queria dizer que existe um degrau que você pode subir para se aprofundar no tema e adquirir ainda mais confiança nos seus atendimentos. O próximo degrau para quem gostaria de se aprofundar na TCC seria o meu curso Essencial da Terapia Cognitivo-Comportamental 2.0. Tá? É um curso introdutório que eu montei. Eu disse que seria porque no momento ele não está com as inscrições abertas. Eu pausei as inscrições dele porque eu tenho algo melhor para quem se interessar em subir o próximo degrau. E eu vou falar sobre essa oportunidade também na próxima aula. Por enquanto, eu só queria que você soubesse que existe um próximo passo e que ele está muito bacana, muitas pessoas vão se interessar. Quem subir o próximo degrau, além de aprender o essencial para poder atender os seus pacientes usando a terapia cognitivo-comportamental, vai poder participar, por exemplo, de mentorias mensais comigo, por um ano, mentorias em grupo, né? É um grande grupo que a gente fala, discute os casos e tal. Você vai poder, por exemplo, trazer o seu caso clínico e a gente poder discutir sobre ele. Você vai poder aprender a TCC comigo e na prática
tanto nos seus casos quanto nos casos dos colegas da turma. Não tem como você não aprender desse jeito. Pense nisso, nessas mentorias, com uma grande mistura aí de supervisão com grupo de estudo. Além disso, você vai aprender um pouco sobre o tratamento de ansiedade, burnout, estresse, depressão e luto. Eu vou também te mostrar como conseguir pacientes para o seu consultório em detalhes. Se você gostou da primeira e dessa segunda aula da jornada do psicoterapeuta, você vai gostar muito mais do que está vindo por aí. Enfim, o próximo degrau vai ter tudo o que você precisa para se tornar um psicoterapeuta. O meu aluno Márcio já subiu esse degrau e olha o que ele falou sobre essa experiência. Então, eu me chamo Márcio Beckman Souza, eu sou psicólogo e agora eu atuo com a terapia cognitiva comportamental. Dia de formado, você tem quantos anos? Eu tenho 12 anos. 12 anos. Eu formei em 2008. Antes, assim, ter contato com o curso, com essas coisas assim, eu fazia muitos atendimentos, só que eu tinha muita insegurança, assim, de como atuar. Eu ia muito, assim, pelo o jeito que eu sentia com o paciente, eu ia conversando. De feeling, assim. Eu acho que eu busquei, assim, uma coisa que me desse mais uma base, assim, de saber realmente se eu, por exemplo, estava usando uma técnica, um procedimento X, realmente eu estava usando porque eu tinha embasamento daquilo, né? Eu acho que foi uma experiência muito boa, assim, eu acho que foi além das minhas expectativas, porque eu esperava que era um curso, assim, que eu ia aprender sobre o assunto, mas eu não imaginava que ia ter, assim, toda essa acessibilidade no contato, assim, de poder tirar dúvidas, poder conversar, discutir os assuntos, né? Foi uma surpresa muito positiva, assim, que eu tive em relação ao curso. A questão das mentorias, né? Tudo isso que... eu falo que esse curso foi uma revolução na minha vida, assim. Foi um start para construir um futuro diferente na minha vida com a profissão, que eu nunca tinha pensado dessa forma. Eu via a profissão de uma maneira muito tradicional e hoje eu consigo me abrir para novas possibilidades, assim, dentro da psicologia. Que eu comecei a realmente, assim, a partir desse momento que eu decidi fazer o curso, que eu comecei a praticar mais algumas coisas, assim, eu senti que eu realmente, assim, me assumi mais como psicólogo, de me colocar, assim, para o mercado de trabalho, para tudo. Então, pessoal, eu recomendo muito o curso do Diego, é um curso excelente que aborda o essencial mesmo da TCC, tudo que a TCC dispõe para o trabalho com a clínica, para atender as principais demandas, ou seja, tem uma vertente muito grande de assuntos que o curso dele aborda, as principais técnicas, e eu recomendo muito o curso dele, que dá para você aprender bem com o curso dele, ter uma base boa mesmo, e iniciar o trabalho clínico sem problema nenhum. Bem legal, né? Resultados assim me motivam muito, me deixam assim muito contente de continuar fazendo o que eu faço. Agora que você já sabe o que fazer para aumentar sua autoridade no mercado de trabalho, para conseguir mais pacientes ou seus primeiros pacientes e já sabe como conduzir a sua primeira sessão, eu queria a sua participação no desafio que eu lancei na aula anterior. Quem conseguir marcar uma palestra essa semana ou fechar alguma parceria, marca lá no Instagram, me marca lá no Instagram, né? @terapia cognitiva online com a hashtag primeiro passo. Eu quero incentivar você que está inseguro de entrar no desafio, dizendo que existe muita gente lá fora precisando do seu conhecimento nesse momento difícil que a gente está vivendo. E o seu conhecimento, mesmo que seja de uma maneira simples, uma palestra rápida, nada muito aprofundado, para algumas pessoas pode fazer a diferença na vida de alguém. Não perde tempo e executa, pois o seu sucesso profissional vai ficar um passo mais próximo. E aí, gostou do que você aprendeu hoje? Comenta aí embaixo o que foi que você achou do conteúdo dessa aula. Mais uma vez, eu vou ler cada comentário e fazer o possível para responder todo mundo. Para essa aula não ficar longa demais, então eu vou deixar o resto do conteúdo para a próxima aula e nela eu vou falar sobre os medos que todo psicólogo tem, como superá-los e como trabalhar com o problema do seu paciente. Tudo isso junto na conceituação
cognitiva. Me siga nas minhas redes sociais, se você ainda não me segue, lá tem muito conteúdo relacionado à terapia cognitivo-comportamental e também psicologia de uma maneira geral, como começar e tudo mais. Muito obrigado e até a próxima aula.